Em Mateus 18, a partir do versículo 23, após Jesus dizer aos discípulos que era muito importante perdoar e nos reconciliarmos com os irmãos, ele nos conta a parábola do servo impiedoso. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: Tem paciência comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, que seriam 100 dias de trabalho, como se fossem 3 meses de salário. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então o conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e pagarei a você, da mesma forma como ele tinha feito. Ele, porém, não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os servos que eram companheiros dele viram o que estava acontecendo, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? E irado, o seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Então, é uma palavra muito interessante, uma história que fala um pouco do que Deus quer de nós. Então, Deus é a figura desse Senhor que tem servos. E um servo devia a esse Senhor 350 toneladas de prata. Uma grande quantidade de prata, que seria mais ou menos 10.000 talentos de prata. E daí 350 toneladas. 350 toneladas de prata é uma quantia altíssima, exorbitante. Esse servo não tinha como pagar esse valor. Então esse senhor ia ordenar que este servo, sua esposa, sua família, tudo que ele tem fosse vendido para pagamento da dívida. Ele ia se tornar um escravo. Sua família, seus filhos, suas posses, tudo iam ser escravos. Iam se submeter à escravidão para que aquela dívida fosse paga. E o servo lhe disse: Tem paciência, creia em mim, e eu vou te pagar. Tem misericórdia, e eu vou te pagar. E aquele senhor teve compaixão dele e perdoou toda a sua dívida. Olha, não quer saber, não precisa de mais de nada, está perdoado. Como Deus faz. Quando pedimos perdão, ele nos perdoa. E aí aquele servo saiu feliz e foi viver a vida dele. Encontrou um dos seus conservos, ou seja, era um servo do servo, era alguém mais abaixo de nível. Alguém que servia a este servo do Senhor. E esse conservo, essa pessoa que estava abaixo dele, lhe devia 3 meses de salário. Né? Então, um valor muito mais baixo do que as toneladas de prata que já haviam sido perdoadas. E este servo, ele foi ao conservo e o pegou pelo pescoço e sufocava, dizendo: Pague o que você me deve. E o conservo disse: Pelo amor de Deus, por favor, tem paciência e eu lhe pagarei, igual ele tinha feito. Mas ele disse: Não, de jeito nenhum. Mandou lançar o conservo na prisão e ele sofrer até que ele pagasse tudo o que devia. Os amigos desse conservo, né, que também provavelmente eram outros trabalhadores, ficaram muito tristes com o que aconteceu e foram falar com o Senhor e disseram assim: Senhor, isso está acontecendo. O conservo devia a ele 3 meses de salário, implorou a ele e ele jogou o servo na prisão. Estamos muito tristes. Então o Senhor chamou o servo e lhe disse: Servo mau, eu lhe perdoei 350 toneladas de prata. Tu não podia ter perdoado 3 meses de salário desse conservo que provavelmente está sofrendo? Por que que a minha graça sobre ti tem que ser no muito, mas no pouco você não consegue ser fiel? Não, isso não vai ficar assim. Então entregou esse servo aos torturadores, à prisão, para que ele pagasse todos os 10.000 talentos de prata que ele devia, todas as 350 toneladas. E Jesus está nos dizendo que assim será com o Pai.
se não perdoarmos uns aos outros no nosso íntimo, não é só de boca para fora. Por que isso acontece? Porque nós, seres humanos, uma vez que nos entendemos perdoados por Deus, temos que ter a consciência dos nossos erros, que nós somos pecadores, que nós erramos. Não é só agora, depois de conhecer Jesus, é desde antes. Quando pegamos a nossa vida e olhamos nossa vida como um todo, nós erramos muitas vezes. Conosco, com Deus, com os outros, nós pecamos. E Deus não está levando em consideração os nossos pecados na medida que Ele nos perdoa. Nós devíamos 350 toneladas de prata e Deus está dizendo tudo bem. A cruz pagou tudo. Está perdoado. E eu me sabendo perdoado em Jesus Cristo, renovado, com vestes limpas, indo para o céu, eu venho agora e aí alguém não me deu um bom dia, olhou feio para mim, contou uma fofoca e eu pego aquilo no meu coração e fico com raiva. Por quê? Se o que a pessoa fez contra mim foi tão pequeno, ela achou ruim que eu não dei um bom dia. Meu irmão, eu tenho que ir lá e dizer, meu irmão, me perdoe. Eu realmente não prestei atenção. A partir de hoje eu vou lhe dar bom dia. Isso me torna até uma pessoa melhor. Mas às vezes pode ser uma dívida, pode ser um caso na justiça, coisas que nós, seres humanos, achamos muito graves. Disputa por uma casa, disputa por um trabalho. Mas diante da perspectiva da salvação, que é o perdão de todos os pecados, Jesus está dizendo que essas coisas são poucas. Diante da salvação, diante do perdão dos nossos pecados, Jesus está nos dizendo que essas coisas são pequenas. Porque mais importa é a salvação da nossa alma, do nosso espírito. Mas o que mais importa é a nossa salvação. Tanto é que outra passagem, Jesus diz assim, se um olho teu te faz pecar, é melhor tu arrancar, porque é melhor você entrar caolho na vida eterna, é melhor que entrar com um olho só, do que com os dois olhos em pecado, que vai te privar de ter a vida eterna. A coisa mais importante que podemos ter é a salvação, é viver uma vida de santidade. E isso passa por entender que antes dos outros errarem comigo, o pecador sou eu. E aí eu me constranjo em pecado, eu busco uma vida de santidade, e eu vou tendo uma vida de perdão, perdoando quem me fez mal. Dando uma canseira na maldade. A pessoa que quer ser má comigo está perdoada. Antes mesmo de me fazer mal, eu já perdoei. Aí ele diz, não resista ao perverso. Se alguém te bater numa face, ofereça a outra. Dá uma canseira na maldade. Não deixa a maldade roubar a tua alegria. E nisso vamos vivendo. Disputas judiciais, só pode ficar. Meu Deus é o Deus de graça. É Ele que me provê. Quem me dá casa é Deus. Quem me dá trabalho é Deus. Quem paga o meu salário é Deus. Quando eu creio em Deus, eu vivo na fé. Esse carnegão que habita dentro de mim, ninguém pode roubar. Porque Jesus diz que ninguém tomaria um pequeno das mãos dele. E eu viver essa graça maravilhosa de Deus, basta querer. Basta querer. E Jesus aqui, ele nos dá um aviso muito claro. Se eu não conseguir chegar nem no nível do perdão, não estou chegando nem no nível da super entrega, da entrega total, nem no nível do perdão, você será cobrado. Porque que tipo de servo, que tipo de filho de Deus é esse, que chama Deus de Pai, diz eu sou filho de Deus, goza do perdão do Pai em relação a todos os erros que cometeu, diz assim, eu estou limpo, e depois passa na vida clamando justiça para todos os outros, quer dizer, é graça para mim, porque eu quero perdão. É favor merecido para mim. Mas para os outros, é justiça, é clamor de petição judicial, é vamos brigar na justiça porque eu quero o que é justo para mim. Justo pelo justo, o Senhor deveria pedir a conta dos 350 pratas, 350 toneladas de prata. Mas ele ofereceu perdão. Justo pelo justo, o irmão, o conservo, né, deveria ter pago os 100 dias. Mas não foi pela justiça que fomos chamados, foi pela graça. E aí, o que Deus está balanceando é, será que essa justiça do servo para com o conservo, de levar ele à prisão, é mesmo justiça perfeita, uma vez que ele antes foi perdoado de uma dívida maior? Onde é que está a justiça nisso? É justiça por justiça e é graça por graça. Da mesma forma que
ele recebeu graça de uma quantia muito maior. Deus pede, olha, seja gracioso com os irmãos também. Porque se é pela justiça que você quer viver, e jogar o cara na prisão, é pela justiça que você vai receber. E aí ele foi lançado na prisão para pagar sua dívida. Então reflita muito bem, irmão. Que tipo de vida você quer ter junto a Deus? Porque pela justiça nós não somos merecedores. Pela justiça nós devemos pagar pelos nossos erros. Mas sabe de uma coisa? Não foi necessariamente para isso que Jesus morreu. Jesus foi crucificado na cruz para que pela graça fôssemos perdoados, para que recebêssemos galardão de graça. E eu não preciso fazer nada para isso. Foi Jesus que pagou o preço por mim. E eu recebi perdão. E o chamado hoje é perdoar. Eu quero ter uma vida perdoando pessoas que me fizeram mal. E eu quero pedir perdão se eu causei mal a alguém. Então, se eu causei mal a você em algum momento, meu irmão, me perdoe de coração. Vamos viver em união. Vamos comer a santa ceia do Senhor, do pão e do vinho. Congregar em harmonia, ceiar, disseminar a palavra de Jesus. Vamos viver em amor uns aos outros. Eu tenho um pequeno conhecimento em tal área da minha área de trabalho. Você precisa de uma aula, eu te dou uma aula grátis. É para ajudar, é para dividir, é para partilhar. É para sermos irmãos em Cristo. Nós temos que ser irmãos em Cristo. E não é só com o irmão da igreja. É com cada um dos irmãos que passam pela nossa vida. Porque cada pessoa, do presidente da empresa ao morador de rua, cada pessoa que passa pela nossa vida é um anjo em potencial, é um Jesus Cristo em potencial. Porque Deus pediu, decidiu e nos ordenou a amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Jesus disse, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Então é como Deus escolheu ser amado. É na vida de cada um. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Quando eu amo o próximo como a mim mesmo, eu estou exercitando o amor a Deus sobre tudo. Porque eu vou balancear as categorias entre o meu egoísmo e a minha sede de ter, né, sobrepujando. Eu vou pesar as categorias da ambição de ter e de dividir. Porque eu vou medir se eu quero tudo para mim ou se eu vivo uma vida de abrir mão de mim e servir ao outro. E nisso vai se revelando o caráter de Cristo em mim. Quando eu amo uns aos outros, como Jesus nos amou. E como Jesus nos amou? Entregando a própria vida em serviço aos irmãos. Lavando os pés dos discípulos. Sendo todo ele lá no alto, se fazendo servo. E é esse o chamado que ele tem para nós. Então, meu irmão, sirva. Perdoar também é servir. Sirva o irmão com o teu perdão. Sirva o irmão perdoando e sirva o irmão se humilhando e pedindo perdão. Pois assim você está procedendo como um verdadeiro servo de Cristo. E assim você será abençoado.